Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é a Batalha do Armagedon. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista O Juízo Final. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link juízo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Muitos de vocês se lembram que nós temos estudado recentemente o assunto intrigante do Armagedon. E, como eu disse, o assunto tem 3 partes. Hoje veremos a terceira delas. O mundo já presenciou muitas guerras. Até Salomão diz que há tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Um historiador estimou que desde 3600 a.C., o mundo experimentou apenas, e pasmem com isso, 292 anos de paz. Durante esse período, ocorreram 14.531 guerras, sejam elas grandes ou pequenas, nas quais 3 bilhões e 640 milhões de pessoas foram mortas. O valor da destruição seria suficiente para financiar um cinturão de ouro ao redor do mundo com 156 quilômetros de largura. Nos últimos 200 anos, vivemos 13 anos de guerra para cada ano de paz. Na Bíblia, a palavra guerra aparece 251 vezes, batalha 192 e paz 401. Quando falamos da Batalha do Armagedon, muita gente acha que será uma grande batalha que acontecerá de uma vez. Mas, na verdade, batalhas podem durar vários dias. Por exemplo, em 1862, o maior conflito militar da história da América do Norte foi quando as forças da União e dos Confederados se enfrentaram em Gettysburg, na Pensilvânia. Essa batalha épica durou 3 dias. O resultado foi a derrota do Sul e 50 mil pessoas mortas. A Batalha do Armagedon tem 2 fases. Parte da história se passa pouco antes da Segunda Vinda, e outra parte ao final da Segunda Vinda. Então, existe cerca de 1000 anos entre o início da Batalha do Armagedon e o fim da Batalha do Armagedon. Chamamos a primeira parte da batalha de pré-milenar. Vamos a Apocalipse 12 ver o que marca o início da Batalha do Armagedon. Tem havido batalhas entre o bem e o mal por toda a história, mas essa aqui é especial. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem, então o diabo está travando uma guerra contra a mulher. Como será essa guerra? Apocalipse 13, 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então veja que o povo de Deus será forçado a entrar na batalha. É uma batalha em que o diabo está tentando aniquilar o povo de Deus. Neste ponto da história serão feitas leis. Todos serão forçados a obedecê-las, assim como no livro de Daniel. Temos que escolher: obedeceremos às leis do homem ou às leis de Deus. E vai parecer que o povo de Deus está sendo destruído, mas Deus intervirá naquele momento. Aqui é diferente porque Deus nem sempre interveio para resgatar o seu povo em perseguição. Antes de Apocalipse 13 é dito que o poder da besta recebeu o poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Durante a Idade Média, o povo de Deus foi perseguido e parece que eles perderam. Dizem que o que faz uma boa história é quando parece que o mocinho está sendo derrotado, mas no final ele triunfa.
E uma das razões pelas quais o triunfo desta batalha será grande é porque o povo de Deus nem sempre venceu. Em muitas ocasiões parecia que a besta vencia, mas agora a situação inverte. Temos aqui a imagem de uma guerra que está começando. Uma guerra no sentido de fazer com que o povo de Deus se afaste de seus mandamentos. Do contrário, serão todos mortos. Mas no auge da batalha, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Veja que o contexto aqui é guerra, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E o que este linho branco representa? Aqui diz que é a justiça dos santos. E sai da boca dele uma espada afiada. O que você acha que é isso? É a palavra de Deus, mais viva e afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Mas veja, isto daqui é simbólico. Será que realmente uma espada vai sair da boca de Jesus? Não, isso daqui é simbólico. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em inglês existe uma música com essa letra. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele está pisoteando a vinha, onde estão armazenadas as uvas de sua ira. O hino vem daí, deste verso. Na volta de Jesus, ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. E tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o decreto de morte estiver próximo, e todos os santos prestes a serem destruídos, a história muda completamente. Bem quando parecer que eles serão derrotados, surge o cavaleiro no seu cavalo branco. Observe Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quando ele fala sobre Jesus vindo em cavalo, assim como os seus soldados, e o diabo fazendo guerra contra aqueles que estão a cavalo, é uma descrição da batalha final pouco antes da vinda de Cristo. E ela terá seu clímax, com o céu se abrindo. Qual é nossa arma nesta batalha? É a espada que sai da boca dele. A palavra de Deus é a nossa arma. É a palavra de Deus que feriu a besta. E neste momento, quando o Senhor descer dos céus, ele disse, eis que venho como ladrão. 2 Pedro, capítulo 3. Finalmente o Senhor aparecerá nos céus. É dito que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos derreterão com calor intenso, tudo será consumido com fogo. E já que este é o caso, pare para refletir em que tipo de pessoas devemos ser em nossa conduta, enquanto aguardamos o dia de Deus. A Bíblia inteira fala deste dia. Naquele momento, quando parecerá que seremos destruídos, Jesus aparece nas nuvens. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Haverá 2 ressurreições. Alguns ficam surpresos com isso. Acham que quando Jesus voltar, todos ressuscitam. Mas não. Jesus disse, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São 2 ressurreições diferentes. Veja o que diz Daniel 12. Muitos do que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e condenação eterna. No que implica o fato de a Bíblia dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Ora, se existe um primeiro, isto significa que também existe o quê? Um segundo. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, a revista O Juízo Final. Você só tem que acessar o link juízo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Mas o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então as 2 ressurreições são separadas, a dos justos e as dos perdidos.
Quando Jesus voltar, o que acontecerá com os justos que já morreram? Serão ressuscitados com novos corpos. E os vivos, quando Jesus voltar? Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Num abrir e fechar de olhos receberão corpos glorificados e serão arrebatados para encontrá-los nos ares. Todos os justos sairão do planeta. Mas e os perdidos? Eles serão destruídos com o resplendor da vinda de Cristo. Esta é a primeira parte da batalha e não o fim dela. E neste ponto, podemos ler em Apocalipse 21, Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E diz aqui que ele lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. O diabo colocou Jesus num túmulo e o selou. Agora é ele que vai sentir na pele o que é isso. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Será que não seria suficiente jogá-lo nesse abismo e deixá-lo lá? Mas aqui diz que ele será solto. Essa questão de um abismo no qual Satanás está preso, no início da Batalha do Armagedon, é o que acaba confundindo as pessoas. A palavra abismo no original é abussos. É uma palavra grega também encontrada em Lucas 8, quando o demônio disse a Jesus, não nos lance nas profundezas. É a mesma palavra utilizada aí. Não nos jogue no meio do nada, onde não teremos ninguém para possuir e manipular. Se você vai nos expulsar deste homem, então nos lance para uma manada de suínos, mas não nos lance no abussos. Esta é a mesma palavra de Apocalipse 20, mas por que alguns tradutores colocaram abismo sem fundo? Na Bíblia inglesa King James, ao chegarem no fim da tradução, eles quiseram deixar algo impactante ali, e então utilizaram o termo abismo sem fundo. Mas a questão é que ele é lançado no nada, no vazio, na ausência total. Mas afinal, o que é este abismo que Satanás fica preso durante todos esses 1000 anos? Podemos ler alguns versículos sobre isso. Por exemplo, Jeremias, lá no capítulo 25. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. E por que não? Porque uma vez que os justos foram para o céu, quem os enterrará? Ou chorará pelos maus? Em Isaías 24, lemos, Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, ou seja, deixá-la vazia, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Jeremias 4, 23, Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Deixa eu parar um pouco aqui. Isso, por acaso, te lembra algo? Gênesis, não é? Mas ele não está vendo o passado aqui. Não, ele está vendo o futuro. Preste atenção. Olhei para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. E todas as aves dos céus haviam fugido. Ou seja, estavam lá, mas foram embora. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas. O que teria deixado a terra sem homens, e todas as suas cidades destruídas? Aqui diz, diante do furor da sua ira. Quando o Senhor voltar e derramar a sua ira, a terra ficará vazia, todos os ímpios da terra morrerão. E você sabia que existe uma versão grega do Antigo Testamento? Ela é antes de Cristo, se chama Septuaginta. E no grego diz assim, Contemplei a terra e vi que ela era sem forma e abussos. Ou seja, Satanás será confinado neste planeta todo destruído. Após a ressurreição dos justos, Jesus os levará para o lugar celestial que preparou para eles. Já Satanás ficará preso neste planeta com os seus anjos. Eles ficarão aqui, presos na escuridão por 1000 anos, para refletirem no resultado de sua rebelião. Afinal, ele achou que poderia ser melhor que Deus caso tomasse o lugar dele, e por 1000 anos ele vai contemplar o resultado de sua obra. Assim, nós aprendemos o que acontecerá durante os 1000 anos. Ele ficará preso nessa terra destruída, mas depois será solto por um tempo. Mas e aí? O que acontece?
Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ora, se os justos ressuscitaram primeiro, quem são os demais mortos? A Bíblia diz que são como a areia do mar. Qual é a população mundial hoje? Quase 8 bilhões. Antes do dilúvio, eu imagino que a Terra tivesse cerca de 1 bilhão de pessoas. E eles viveram centenas de anos? Imagine quantas pessoas. Se todos ressuscitarem, eles vão chegar a cobrir a Terra. É um grupo muito numeroso. E Satanás, embora enfraquecido, ainda se parece com um grande anjo. E ele vai dizer: vem essa cidade, ela é minha. Ah, eu esqueci de uma coisa. Ao final dos 1000 anos, não apenas haverá a ressurreição dos ímpios, mas ao final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá de Deus vinda do céu. Zacarias, capítulo 14, diz: aquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Haverá um grande terremoto? O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Esse grande vale tem cerca de 600 quilômetros quadrados, e a Nova Jerusalém irá descer neste vale. Eu não vou me demorar muito nesse ponto, mas é importante saber disso. Deus fez uma promessa a Abraão, e o que prometeu a ele? Que um território seria dele. Mas Abraão vivia numa tenda, pois ele almejava por uma cidade cujo criador e construtor é Deus, quando Abraão finalmente herdará aquilo que Deus lhe prometeu. Sabia que as fronteiras da Nova Jerusalém serão tão grandes que abrangem completamente o território prometido a Abraão? Tudo o que Deus prometeu a Abraão estará naquele território. A Nova Jerusalém descerá naquele lugar, cujo epicentro é o Monte das Oliveiras. A cidade pousará naquele grande vale que foi formado quando o Senhor pisou naquela montanha. Muito bem. Quem estará dentro da Nova Jerusalém? A resposta está em Apocalipse 21. Todos os salvos que já viveram estarão lá. E todos os perdidos do lado de fora. Todos os anjos bons estarão dentro, e todos os anjos maus estarão fora. Cristo estará lá dentro, e Satanás do lado de fora. Naquele momento, todos os seres humanos que já existiram estarão vivos nessa terra ao mesmo tempo. E sabe, você pode estar nos visitando hoje, mas nós nos veremos de novo um dia. Eu só espero que seja dentro da cidade. Pois é isso que Apocalipse diz que vai acontecer. Muito bem, Satanás vê aquela cidade e todos os justos dentro dela, enquanto ele está fora com seus exércitos. Satanás tenta inspirá-los com o seu espírito. Ele diz: aquela cidade é nossa, eu sou o rei dela, e juntos nós podemos tomá-la. Veja quanto nós somos. Para cada 100 de nós, há apenas um deles. Eu inventei isso, tá? Essa proporção de 100 para 1. Ainda assim, com certeza vai ter mais gente fora do que dentro. Estreito é o caminho que leva à vida e poucos são os que a encontram, infelizmente. E depois haverá um período no qual Satanás e os perdidos criarão armas de ataque. Ainda haverá alguns recursos na Terra que eles usarão para esse fim. Eles então vão continuar essa grande batalha, mas ainda que usem armas nucleares, nada funciona contra Deus. Ainda assim, eles vão tentar tomar a cidade pela força. Eles não mudaram nada. E bem quando estiverem todos prontos para invadir a cidade, para invadi-la, algo grandioso interrompe os seus planos. Subitamente começa a brilhar sobre a cidade a grande glória de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Os ímpios fogem da glória de Deus. Vi também os mortos, e os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então este é o julgamento do grande trono branco. Quando todos estiverem diante de Cristo, ele fará com que a vida de cada um passe diante de seus olhos. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu acredito que haverá interação neste período. Eu creio que haverá membros de famílias que se verão.
Os perdidos verão que algumas pessoas dentro da cidade, que estão salvas, tentaram avisá-los da verdade. Ou, talvez alguns do lado de fora dirão para os de dentro: por que você não me avisou sobre tudo isso? Eu acredito que todos envolvidos naquele julgamento passarão por emoções terríveis. Suas vidas passarão diante deles. Relembrarão todas as vezes nas quais o Senhor suplicou com eles para que abandonassem o pecado. Mas eles foram adiando e adiando. Procrastinar essa decisão é a coisa mais perigosa que existe. Por favor, não deixe para amanhã essa decisão. Bom, mas eles verão o sacrifício de Cristo? Verão o grande conflito entre o bem e o mal, Jesus sofrendo por eles. Verão que o próprio Deus sofreu pela humanidade, mas o consideraram como alguém desprezível. Durante o juízo, cada pessoa verá como um filme panorâmico diante de si. Realmente será um momento muito impactante. Lembra da parábola de Jesus sobre separar os bodes das ovelhas? É este o momento. Quando os salvos estiverem de um lado e todos os perdidos estiverem do outro. Muito bem. Após o julgamento do trono branco, eventualmente todo joelho se dobrará. Paulo disse: toda língua confessará, todo joelho dobrará, declarando que Jesus é o Senhor. Até Satanás, neste momento, vai se ajoelhar diante de Deus. O mesmo Satanás que disse a Jesus para curvar-se diante dele. Agora será ele que vai se curvar perante Deus. E, finalmente, temos o grande trono branco. Sabe, eu me lembro de ter ido à Alemanha e visitado Nuremberg. Nuremberg é famosa pelos julgamentos depois da Segunda Guerra Mundial. Todos os culpados envolvidos tiveram que ser julgados ali. Muitos foram enforcados por seus crimes de guerra. Satanás vai pagar por seus crimes de guerra após o grande juízo final deste momento. E é dito que ele foi expulso. Vamos achar aqui. Joel 3, verso 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos. E, finalmente, depois de Deus fazer chover fogo e enxofre sobre os ímpios, tudo é purificado. O fogo é um agente purificador. Você sabe que a Inglaterra já passou por vários surtos de peste bubônica. E era difícil controlar. E a Inglaterra estava cheia de cortiços naquela época. Então houve um incêndio chamado de o Grande Incêndio de Londres. Me parece que 1/4 de Londres foi queimada. Deve ter sido terrível. Porém, esse incêndio acabou com a peste bubônica dos ratos. Portanto, Deus vai enviar o seu fogo para purificar o planeta. A Bíblia diz que sobre as cinzas deste mundo purificado, ele vai criar um novo. E não haverá vestígios do mundo anterior. Podemos ler em Isaías 2, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Por acaso, você já ouviu aquela música Down by the Riverside? Não vou mais aprender a lutar nem a fazer guerra. Esta letra vem deste versículo. Nunca mais alguém irá aprender a lutar. E é dito, lá em Isaías 35, que se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Não haverá mais desertos. Apocalipse 21:1 diz: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diziam que a Primeira Guerra Mundial seria a última das guerras. Mas sabe de uma coisa? O Armagedon será o fim das guerras.
Não haverá mais guerras. Amém? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Muito bem. Será que o Armagedon é apenas no futuro? Não, o Armagedon acontece todos os dias em nossas vidas. Há uma guerra. Vou concluir com essas palavras. 1 Pedro 2. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tiago 4, 1, 2. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Há uma guerra ocorrendo dentro de nós. É o grande conflito entre o bem e o mal. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu e você estamos todos experimentando uma amostra da batalha do Armagedon. Porque há dois senhores guerreando, Cristo e Satanás. Eles querem a nossa lealdade. E Jesus Cristo deu a sua vida para mostrar que nos ama. E, além disso, eu quero estar do lado vencedor. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito, a revista O Juízo Final. Você só tem que acessar o link juízo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus quem está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Não deixe seu futuro ao acaso. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.